Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou com saudades daqueles que não estão vindo para a escola e aqueles que estão vindo para a escola eu já matei as saudades. Mentira, ainda tô matando. Bom, começamos o ano e a gente fez uma atividade. Eu falando a gente porque foi eu e o professor Carlos, como vocês conheceram no vídeo da atividade anterior. E nessa atividade a gente fez algumas perguntinhas para vocês que agora eu vou explicar o porquê dessas perguntas, ok? Bom, então, primeiramente, o conteúdo desse bimestre para vocês do segundo ano é diversidade regional e nacional brasileira, tá? O que seria isso? É por isso que a gente está fazendo essa revisão. Para a gente entender o que é diversidade, a gente precisa ter bem em mente os conceitinhos de sociedade, cultura, padrões socialmente construídos, que foi as atividades que vocês tiveram no passado. Vocês se lembram? Bom, então para quem não lembrar, vai aproveitar agora a revisão para lembrar todos esses conceitos, tudo bem? E se vocês quiserem também, eu vou deixar o link das minhas aulas do ano passado, de alguns vídeos, para vocês poderem lembrar alguns outros conceitos, tá bom? Bom, então, alguns conceitinhos, eles são importantes. Então, pensando na atividade, eu perguntei para vocês, quais objetos na casa de vocês representam, que vocês achavam que representa a cultura de vocês, que identificava a personalidade de vocês, a identidade de vocês, certo? Então, qual é o sentido dessa questão? Então, vamos lembrar lá. Lembra quando a gente falou, então, que a sociedade é uma construção social? Ela existe porque os seres humanos construíram ela. Ela não é algo natural, mas ela é construída pelos seres humanos. E ao mesmo tempo também o ser humano é um ser social, porque ele só vive em sociedade, porque ele precisa de outros indivíduos para sobreviver. E aí nisso eles criam a sociedade, criam também as normas, as regras, os padrões, os hábitos e inclusive a cultura. Dessa forma, lembrando que a cultura, ela é todos os hábitos do cotidiano, nossos hábitos, a forma como a gente come, a forma como a gente fala, a forma como a gente interage, como também os nossos pertences e nossos gostos materiais, nossa criatividade humana, como a arte, o teatro, a música e assim por diante, certo? Bom, então dentro disso, com toda essa questão, que objetos representam vocês? Quais objetos que representavam vocês? Muitos responderam, o celular, porque eu gosto muito de conversar, então isso é uma característica da minha cultura, da minha identidade. Pode ser? Pode, tá? Não deixa de ser. Ela é um pouquinho menos geral, um pouquinho mais específica, mas é uma característica da sua cultura, ok? Alguns responderam caráteres da alimentação, então, por exemplo, eu sou paulista, então eu gosto muito de comer arroz e feijão. Então, sim, também é uma questão cultural, ok? Arroz e feijão não deixa de ser um objeto que a gente tem dentro de casa. É lógico que ele tem um sentido diferente, tá? Mas é alguma coisa que caracteriza a sua cultura. Outra pergunta, a gente questionou sobre os objetos na sua casa que falaria um pouco sobre a cultura brasileira, certo? Então, a cultura brasileira no geral. Então, seriam objetos que representam essa cultura um pouco mais geral, tá? E aí pode ser vários objetos, cada um respondeu muitas coisas. Eu não vou comentar um por um, porque a gente vai ficar eternamente aqui falando sobre todos os objetos, certo? Mas questões como futebol, por exemplo, né? Muitas pessoas falaram sobre futebol, né? Dos times brasileiros, né? Que isso caracteriza bastante, que é uma caracterização brasileira. Ou objetos como relacionados à música, né? CDs, ou objetos de MP3 que contêm músicas brasileiras, que está relacionado com o idioma brasileiro, etc. Tá? Também questões de alimentação. Então, é por aí os exercícios, tá bom? Então, lembrando o que é a cultura, eu vou deixar um textinho para vocês aqui, para vocês lerem e responder algumas outras questões, dessa vez não tão mais pessoais, tá bom? Então, boa aula para vocês, boa atividade, qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp. Oi.